É uma empresa, como sabem, uma multinacional que está instalada em Portugal há vários anos e que tem conseguido atrair para Portugal centros de competências extremamente relevantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma multinacional com a dimensão da Cisco entende que Portugal é um país que tem qualidade suficiente, competências suficientes, talento suficiente, pessoas bem preparadas para que um conjunto de negócios importantes para esta empresa possam ser desenvolvidos a partir de Portugal para o mundo inteiro e, em particular, para a Europa inteira. E eu quis vir visitar algumas dessas unidades que aqui estão a funcionar, conhecendo o que se está a passar mais de perto, porque julgo que é importante numa altura em que nós temos tantas mudanças relevantes para fazer no nosso país, do ponto de vista da estrutura como estamos organizados, que vale a pena também não esquecer aquilo que temos de bom e que pode ser eventualmente replicado ou que pode ser ampliado para outros setores da sociedade portuguesa, nomeadamente na área económica. Porque isso pode não apenas dar uma resposta positiva para muitos jovens portugueses altamente qualificados. Portugal tem hoje um naipe de jovens qualificados como nunca teve na sua história, mas que não têm oportunidades para poder mostrar que essas qualificações podem estar ao serviço da criação de riqueza e do crescimento do país. Ora, é importante que este tipo de experiência possa ser, não direi replicada, mas disseminada na sociedade portuguesa. Por exemplo, a administração pública disse que havia um delay na administração pública relativamente à videoconferência, por exemplo, ouviu dizer isso. Isso, por exemplo, é um exemplo? É verdade, o PSD de resto tem uma iniciativa que apresentou no Parlamento justamente para poder aumentar o investimento neste tipo de tecnologia, de solução, que faz poupar muito dinheiro em viagens ao Estado e, ao mesmo tempo, liberta os seus quadros da administração para outras atividades que também são importantes. Hoje em dia, Portugal é um país que está integrado na União Europeia e a quantidade de pessoas que viaja para outros centros de decisão, para reuniões de trabalho corrente, é realmente muito elevado. Ora, não há dúvida quanto a isso, um elevado número dessas viagens e dessas deslocações que se podem poupar se Portugal estiver devidamente apetrechado com este tipo de tecnologia. O mesmo se aplica ao Parlamento, o mesmo se aplica a um conjunto diversificado de instituições da administração pública. Podemos ser mais eficientes, gastar menos e ainda dispor de mais tempo para trabalhar em boas soluções, se, por outro lado, não gastarmos tanto dinheiro nem do nosso tempo em deslocações que seriam evitáveis. Outra questão da atualidade agora é relativamente ao cartão de cidadão. Eu acho que está dentro da admissão do Diretor-Geral da Administração Interna e também dos serviços do sistema eleitoral. Os outros partidos já pediram a admissão do Ministro da Administração, o PSD. Qual é a posição? Não, o PSD tomou uma posição no Parlamento, é muito clara. Eu, antes de ser líder do PSD, sou cidadão português e, como cidadão, aquilo que teria esperado desde o início é que, em face de uma situação que é grave, não é um mero erro administrativo, é uma situação grave, porque em eleições legislativas, presidenciais, autárquicas, o que forem, em processos eleitorais, quando milhares e milhares de pessoas não podem exercer o seu direito de voto, porque há um erro no sistema que não o permite, este não é um erro burocrático, administrativo, pelo qual baste pedir desculpas. Portanto, como cidadão, aquilo que eu teria esperado era que quem tem responsabilidade política tivesse logo tirado consequências. Não é preciso estar a oposição ou o país a pedir a demissão de ninguém. O que espanta é que as pessoas não percebam, nas responsabilidades que têm, as consequências que devem retirar de falhas que são graves. Isto não se trata, portanto, de nenhum processo nem de partidarização, nem de politização. Trata-se de olhar de frente para um problema que é um problema político e que não tem qualquer espécie de desculpa. Ainda espera essa admissão do Ministro? Eu acho que há oportunidades para tudo. O Ministro nem se demitiu, nem foi demitido. O que já diz tudo da maneira como o Governo encara estes processos. E quando se fazem perguntas e se procuram apurar responsabilidades, o Governo reage dizendo que a oposição quer partidarizar e criar instabilidade com isto. Portanto, eu julgo que está tudo dito sobre a forma como o Governo encara as suas responsabilidades nesta matéria. Acha que o Governo desvalorizou? Acho que desvalorizou e não devia, porque a situação, enfim, o país não acaba por milhares de portugueses não terem podido votar, mas era importante que o país percebesse que há responsabilidade política que poderia ter sido tomada e que os governos, pelos vistos, não gostam de tomar, e este governo não gosta de tomar, é tudo. Isto podia ter consequências mais graves.
o facto de haver tanta abstenção e provavelmente por estas questões? Com certeza que podia, porque podia até a eleição em causa ter ficado dependente dessa situação. Não foi o caso, felizmente. Mas não é esse o ponto. O ponto não é o de saber se a consequência e o prejuízo foi mais grave ou menos grave. A verdade é que não foram 3 casos, meia dúzia de casos isolados, houve milhares de pessoas que não puderam votar, que tiveram involuntariamente de se abster, porque o Estado, a administração e o Governo, a quem compete a condução deste processo, não tomou as medidas que eram aconselháveis para evitar que esta situação ocorresse. Ela já tinha dado um sinal nas eleições de há um ano atrás, já houve há um ano atrás pessoas que deixaram de votar por esta razão. O Governo sabia, porque estava avisado disso, que milhares de portugueses, quer pessoas que tinham entretanto mudado de residência, quer pessoas que tinham renovado o seu bilhete de identidade e que agora passaram a ter o cartão do cidadão, quer novos eleitores, o Estado sabia muito bem que potencialmente esta situação poderia ocorrer. Ora, ela ocorreu e o Estado mostrou que não estava preparado sequer para lidar com ela. Ora, isto não é desculpável. Não se pode dizer agora que os milhares de portugueses que não votaram ficam muito satisfeitos porque o Ministro da Administração Interna pediu desculpa. Claro que pede desculpa, mas além de pedir desculpa, há alguma outra coisa que o Governo tenha a dizer de porque é que esta situação ocorreu e o que é que está a fazer para que ela não volte a repetir-se. É disto que estamos a falar, não mais disso. É uma situação para repetir o ato eleitoral? Não, com certeza que não. Eu julgo que não há muito mais a dizer do que aquilo que eu já referi a este. Deixe-me perguntar como é que responde ao desafio lançado ontem por Paulo Portas, ou à proposta feita por Paulo Portas para uma coligação pré-eleitoral, sendo certo que ele diz também que o PSD não aceita, mesmo assim, qualquer questão. Não vou fazer nenhum comentário sobre isso por uma razão. O CDS-PP vai ter um congresso e o Dr. Paulo Portas, como presidente do CDS-PP, vai apresentar a estratégia que defende para o CDS. E eu não quero estar a fazer nenhuma observação que possa ser entendida como algum condicionamento daquilo que o PSD acha que o CDS deve fazer ou não deve fazer. Nós tomámos em boa nota aquilo que ouvimos da parte do Dr. Paulo Portas, não temos nesta altura nada a dizer, a não ser aquilo que temos dito. Não há eleições à vista no país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o país precisa de uma alternativa de governo, mas uma alternativa que não seja uma espécie de entendimento para governo, na medida em que os partidos estejam impacientes ou estejam demasiado desejosos desse governo. O que nós devemos fazer é mobilizar a sociedade portuguesa para um conjunto de mudanças importantes que vão ter de ocorrer. Não vale de nada ganhar eleições sem que as pessoas acreditem que esse projeto é o projeto que é importante para o futuro do país. Ora, há um caminho a fazer do lado do PSD, do lado do CDS-PP também. É sabido que à direita do Partido Socialista há uma capacidade de entendimento maior do que à esquerda do Partido Socialista. E é natural que o país veja com atenção que tipo de capacidade e entendimento é que se pode gerar. Mas esse entendimento tem de ser feito à volta de ideias, de programas e não nesta altura de listas. Não é disso que estamos a falar. Você falou também numa moção de censura que a apresentar teria que ter a consonância da oposição. Também acha que essa possibilidade poderá vir a ser viável no futuro? Eu não sou analista político. Nem sou analista, nem sou comentador. O Dr. Paulo Portas entendeu, como Presidente do CDS e em face do Congresso que vai ter, que devia explicitar a estratégia do CDS. Eu não vou fazer comentários sobre a estratégia do CDS e não vou fazer nenhum comentário sobre crises políticas em Portugal. Disse-o há 3 dias na conclusão das eleições presidenciais e mantenho hoje. Estou muito empenhado em que o país perceba que há uma alternativa de governo que pode nascer em torno de ideias e em torno de projetos. E é isso que estamos apostados a fazer do lado do PSD, mostrar ao país que, no dia em que quiser mudar de governo, tem uma alternativa melhor. E a alternativa hoje passa não apenas por mostrar ao país que podemos e devemos cumprir um programa de austeridade que nos permita pôr as nossas finanças em ordem, mas que podemos também apostar num modelo de crescimento da economia diferente que crie emprego e que crie riqueza para o país. E é isso que nós devemos, no essencial, todos os dias, ter presente quando fizermos as nossas intervenções e quando tivermos a nossa atuação política.